Boa tarde, meus queridos alunos, beleza com vocês? Tudo legal aí? Olha só, então vamos para a nossa aula de hoje e vocês estão vendo aí a câmera perfeita, né? Uma câmera maravilhosa, linda essa câmera. É porque eu tô sem meu celular, tá? E o meu celular tá no concerto, eu tenho que gravar esse vídeo logo, eu tô usando a webcam do notebook, que é linda, maravilhosa. Olha só que imagem perfeita. Só que não. Vamos lá para a nossa aula de hoje, que se encontra lá na página 52. E a gente vai ver isso aqui, ó, processo de formação das palavras, a composição, tá? Aqui está escrito, ó, revisão. Revisão, por quê? Professor, a gente nunca viu esse negócio de processo de formação das palavras, composição, a gente nunca viu isso aqui, né? É porque é o seguinte, como esse livro aqui é novo, então esse conteúdo aqui, ele tá no livro do sexto ano, tá? Ele tá lá no livro do sexto ano, desse modelo. Então eles fazem como que tivesse sido uma revisão, que você tivesse visto no sexto ano, né? Mas é claro que a gente no sexto ano a gente estava com outro tipo de assunto. Por isso que está esse nome revisão aqui. Mas para vocês pode ser uma coisa nova, então é a melhor coisa que tem, tá? Eu só vou ler esse pedacinho aqui, ó, e aí eu vou explicar. Vamos lá. Nessa unidade você vai rever como ocorre o processo de formação de palavras, denominado composição. A composição é a união de duas ou mais palavras que juntas formam outra palavra. Há dois tipos de composição, por justaposição e por aglutinação. Reveja esse processo a seguir. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a minha lousa e dar um exemplo aqui para vocês entenderem o que é a composição. Deixa eu até botar aqui, ó, formação, das palavras, composição, ok? Formação das palavras, composição. Como eu gosto de deixar tudo bonitinho, vou deixar tudo centralizado, negrito, e esse aqui eu vou deixar só em itálico, beleza. Vamos colocar aqui uma palavra, ó. Guarda, roupa. Simples, né? Guarda-roupa. Outra palavra. Deixa eu ver, deixa eu pensar aqui. Deixa eu pensar em outra palavra aqui. Pernilongo. Pronto, vou deixar essas duas palavras aqui. Veja só. Vocês observam que a palavra guarda-roupa, né? Por exemplo, a palavra guarda-roupa, ela é uma só palavra, né? A palavra guarda-roupa, ela é uma só palavra. Mas ela é formada por quantas palavras? Por duas palavras, né? Quais são as palavras que formam a palavra guarda-roupa? A palavra guarda mais a palavra roupa, certo? Pernilongo. Pernilongo também é uma só palavra. Mas para a gente formar essa palavra, a gente precisa de duas palavras, né? Qual é? Perna mais longo, tá? No caso seria longa, né? Mas não é nesse detalhe que a gente vai entrar, certo? Então veja só, tanto a palavra guarda-roupa quanto a palavra pernilongo, elas são formadas por duas palavras. O professor tem palavras com mais... Tem palavras formadas por mais de duas palavras? Tem. Por exemplo, mal me quer. Ó, isso aqui é formado pela palavra mal, a palavra me e a palavra quer, tá? Olha aí, mal me quer é formada por três palavras, tá? E assim por diante. Tem muitas outras palavras formadas por esse tipo de palavra. Então veja só, para formar essas três palavras, eu utilizei o processo de formação da palavra chamado de composição, ou seja, eu juntei palavras, né? Eu fiz uma composição, eu vou compor essa palavra de outras palavras. Então, composição vem de compor, eu vou unir, tá? Esse é o sentido dessa formação de palavra denominada composição. Então, é você compor, tá? Compor uma palavra com outras palavras. Então, uma só palavra, a gente forma essa palavra com a mistura de várias outras palavras, tá?
Isso é possível e isso é muito comum. Vamos lá. Agora, nós temos dois tipos de composição. Nós temos a composição por justaposição. Tá? O que é a composição por justaposição? É compor uma palavra sem perda de fonemas. Tá? Como assim, professor? Sem perda de fonemas. Quando você forma uma palavra em que as palavras que compuseram essa nova palavra não perderam nenhuma letra, nenhum fonema, a gente diz que foi composição por justaposição. Justaposição, tá certo. Olha só, por exemplo, a palavra guarda-roupa. Essa aqui é a palavra que foi originada, né? Essa palavra aqui é a palavra nova, guarda-roupa. Essa palavra guarda-roupa derivou da palavra guarda mais a palavra roupa. Observa que eu peguei a palavra guarda e a palavra roupa e coloquei elas juntas para formar uma só palavra, mas vejam só, perdeu alguma letra daqui para cá? Tem alguma letra que tem aqui, que não tem aqui? Será que tem alguma aí? Não? Veja, olha bem. Guarda, G-U-A-R-D-A, roupa, R-O-U-P-A. Tem aqui? Tem, né? Então, vocês veem que não tem, daqui não perdeu nenhuma letra para chegar aqui. Então, a gente diz que essa palavra guarda-roupa, ela é formada pelo processo de composição por justaposição. Guarda-roupa, tá? Então, um exemplo de composição por justaposição é a palavra guarda-roupa, tá ok? Esse aí, eu gosto de colorir as coisas. Colorir fica tão bonitinho, né? Então tá aí, ó, composição por justaposição. É quando a gente junta uma palavra com a outra e não perde nenhum fonema, não perde nenhuma letra, tá? Professor, e se perder letra? Aí nós vamos chamar de composição por essa palavrinha aqui, ó, aglutinação. O que é aglutinação? É você juntar, mas alguma parte vai perder. Algum pedacinho ali daquela palavra ou de qualquer outra vai se perder. Deixa eu pegar aqui um exemplo legal para dar para vocês. Imagine que você vai fazer um bolo. Você vai fazer um bolo, aí você me dá esse bolo. Aí a pessoa diz assim: "E fulano, tá aqui os materiais tudinho para você formar o bolo. Tá aqui a massa, tá aqui o leite. E eu quero que tu coloque em cima aí, coloque aqui, como é que é? Aquelas chocolate granulado, né? Quero que você bote esses chocolates aqui granulado. Aí você fez todo o bolo e tudo mais. Aí na hora que você for jogar o chocolate granulado, você não usou tudo. Você deixou um pedacinho de fora. Não, tá aquele todo, mas eu não coloquei todos eles. Eu vou tirar metade dele. Ou seja, eu perdi um pouquinho deles. Entendeu? Então é como se eu fosse compor uma coisa, mas na hora que eu misturei, algumas coisas foram deixadas de fora. Alguma coisa vai ser tirada para ficar só aquele pedaço ali. Tá? Então nas palavras é a mesma coisa. Vou até copiar isso aqui, ó. É compor uma palavra. Agora não vai ser mais sem, vai ser com perda de fonemas. Então você vai perder alguns fonemas ali. Vamos para um exemplo aqui. O exemplo veja só isso aqui, ó. Qual dessas três palavras foi perdido o fonema? Vou contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. É a palavra pernilongo, né? Porque olha só, perna mais longo. Olha como é que ficou. Ficou perni, certo? Perni. Professor, mas não perdeu letra, não. Ele foi alterar a letra. Ele tirou o A e botou o I. Pois é, isso também acontece. Também é perda de fonema. Porque você perdeu esse fonema aqui, ó. Entendeu? Você tirou ele. Ah, professor, mas eu botei outro lugar, então não perdeu nada. Perdeu. Eu estou falando desse fonema aqui, tá? Esse fonema aqui, o fonema A, não está
nessa palavra aqui, tá? É o I. Então, você perdeu o fonema A. Por mais que você tenha colocado no lugar dele o I, mas você perdeu esse fonema, tá? Eu vou até acrescentar aqui, só para ficar mais claro. Então, ó, então, é compor uma palavra com perda de fonemas ou alteração deles, tá? Pronto, para ficar bem mais claro. Opa. Tá? Então, para ficar bem mais claro, você pode perder um fonema ou alterar um fonema. Pronto, ok? Beleza? Então, é isso aqui, ó. Perni, você tirou esse e botou longo. Então, é a palavra pernilongo. Pernilongo. Pernilongo é uma composição por aglutinação, certo? Deu para entender, né? Quais são os dois processos de formação das palavras? Tranquilo, isso aí. Ok, então vamos lá para a nossa atividade, que vocês vão compreender bem melhor como é que para a gente exercitar isso aí, tá? Olha só, isso aqui não é para vocês responderem, tá? Só se vocês quiserem. Se vocês quiserem, vocês podem responder à vontade. Que é isso aqui, ó. Na página 52 vocês têm um texto aqui para ler, aí depois tem algumas palavras aqui e tal, mas eu não estou me referindo a essa atividade aqui. Essa atividade é só para vocês entenderem, tá? Deixa eu até mostrar aqui para vocês outras palavras, ó. Bem aqui mesmo, ó. Olha aqui o exemplo de composição por justaposição, tá aqui, ó. Amor perfeito, tá? Vê que não tem nenhuma perda de fonema. Ó o mal me quer que eu falei lá, o mal me quer. Tá? Esse aqui é por justaposição, não teve nenhuma perda de fonema das palavras que compuseram essa nova palavra aqui, tá? Olha aqui a justaposição, ó. Planalto, planalto. Ó, é a mistura de plano com alto. Perdeu ou substituiu alguma letra? Perdeu, ó. Tirou o O, né? Daqui, ó. Saiu o O e fica planalto, ó. Viu, ó? Bem aqui. Ó, planalto, tá? Vinagre, se você não sabe o que é vinagre, significa vinho acre, tá? Que é um tipo de sabor que tem o vinagre, tá? É um vinho acre. Olha só, ó, só tem isso aqui, ó. Só o VIN do vinho. Acre, troca o G, troca o C pelo G, fica vinagre. Professor, por que tem essas coisas? Por que mistura dessa forma? Isso aqui é uma questão como é que eu digo? De transformação da palavra conforme vai passando o tempo. Olha só para vocês curiosar. Aqui a gente não está, né, para aprender, né? Então eu tenho que tirar essas dúvidas de vocês, tenho que botar isso para vocês. Que palavra é essa aqui? O que significa isso aqui? Isso aqui é um pronome de tratamento, né? Você. Mas eu já expliquei para vocês uma vez passada que a palavra você nem sempre foi desse jeito. No início, você chamava de vossa mercê, tá? Depois, ficou vós mercê. Vós mercê. Já chegou a ficar vós vá cansê. Depois já ficou a misturar. Já ficou a ser vós me ser. Certo? Até que chegou o você, né? Ainda tem da internet, ainda tem os caipiras que falam você. Ainda tem a internet que fala VC, né? Olha só como a palavra você vai se transformando ao longo do tempo. No início era assim, hoje a gente usa dessa forma, né? Mas ela já teve várias outras formas, tá? Então a palavra vai perdendo fonema com o passar dos anos, tudo mais. Mas quando eu falo passar dos anos, não é assim, é de um ano para o outro. Não, é de séculos em séculos. Aqui é um período de tempo muito longo, tá? A mesma coisa acontece com essas palavras aqui. Elas vão se transformando pelo tempo, tá? No início se chamava de vinho acre, tá? Até que chegou a vinagre. Acho que é pelo jeito que as pessoas vão tendo de falar, vão querer falar mais rápido, vai mais rápido, até que ele vai se adequando as novas palavras. Em 2010, a língua portuguesa ela foi alterada a um monte de coisa, porque eles viram lá que durante o tempo passado,
o tempo da nossa língua portuguesa, foi precisado ser reformulado algumas palavras. E essa formulação da palavra foi tanto aqui no Brasil, como em Portugal e como outros países que também falam português, tá? Beleza. Agora vamos para a nossa atividade, eu vou explicar cada questão, vocês respondam aí e amanhã nós vamos corrigir essa atividade, beleza? Vamos lá. Primeira questão, observe as capas do livro a seguir. Aqui nós temos Go, o pontapé inicial. Estamos aqui, ó, Manual de Floricultura, Domingos Almeida. Vamos lá. Letra A, considerando as capas, qual desses dois livros o interessa mais? Por quê? Resposta pessoal. Vocês se interessariam por qual desse aqui? Letra B. Após observar os títulos do livro e as imagens presentes, é possível apontar qual deles é uma ficção e qual não é? Ou seja, qual desses dois aqui é ficção? Vai falar de uma história fictícia? É esse aqui do Go ou esse aqui de floricultura? Tá? Então, vocês podem dizer, o primeiro é tal, o segundo não é ficção, não sei o que, tá? Letra C. Identifique em cada uma das palavras dos livros os termos em seu processo de formação da palavra tiver a justa posição e outros vocábulos. Deixa eu ler mais uma vez. Identifique em cada uma das capas do livro os termos que, em seu processo de formação de palavras, tiveram a junção de outros vocábulos. Beleza. Então, aqui, ó, você tem a palavra Luigi, gareando, Go, o pontapé inicial, fundamento. Certo? No outro, Manual de Floricultura, Domingos Almeida. Vocês viram que tem várias palavras aí, né? Vocês vão identificar quais são as palavras que são formadas por composição, tá? É só isso. A palavra Go é uma palavra formada pelo processo de composição? Se sim, vocês colocam lá. E aí você vai procurar. Eu só vou ajudar vocês a dizer que só são duas palavras. Nessa primeira capa só tem uma palavra, que é formada por composição, e na segunda também só tem uma palavra. Então, aqui na letra C, você vai colocar só duas palavras, tá? Explique de que forma essas palavras se formaram e classifique o processo de composição, tá? Então, muito simples. Deixa eu só dar uma olhadinha direita aqui, rapidinho. Beleza. Nessa quadradinha aqui da palavra formação, você vai colocar qual é a palavra. Eu falei para vocês que são duas palavras aqui, né, na letra C. Uma palavra aqui e outra palavra aqui. Aí você vai pegar a primeira palavra que você colocou aqui e colocar aqui. Aí você pega a outra palavra e coloca aqui, tá? Aí você vai dizer aqui que processo foi esse. Foi a aglutinação ou justaposição? E na outra, foi a aglutinação ou composição? Ou justaposição, perdão, tá? Então, você só vai dizer aglutinação ou justaposição das palavras que vocês colocaram aqui, tá? Letra E. Em qual dessas palavras ocorreu uma mudança na integridade sonora? Explique. Como assim integridade sonora, professor? Quer dizer que o som mudou, tá? Quando você fala essa palavra, o jeito que você fala essa palavra é diferente de quando você fala as palavras que compõem ela. Como assim, professor? Eu ainda não entendi. Vou voltar bem aqui, ó, na palavra pernilongo. Se eu fosse pegar a palavra pernilongo, eu chamo perna longa. Longa, eu vou até botar aqui no A. Se eu fosse chamar essas duas palavras, eu chamo perna longa, perna longa, perna longa, perna longa. Isso aqui lembra até aquele personagem, né? Não sei se vocês assistiram, o Perna Longa. Perna longa, perna longa, perna longa. Mas quando eu vou chamar eles dois juntos, chamo pernilongo, pernilongo. Então, olha só. De perna longa, veio para pernilongo, pernilongo. O som mudou, né? Pernilongo. Não é perna longa. Pernilongo. O som mudou na hora que eu falei a palavra que se originou, tá? Então, a mesma coisa. Você tem duas palavras aqui. Qual dessas duas palavras acontece? Né? Em qual dessas palavras ocorreu uma mudança na integridade sonora? Ou seja, ocorre uma mudança no som da voz, tá? Vamos lá. Segunda questão. Ai, meu Deus. Peraí, deixa eu só ajeitar aqui. Beleza. Segunda questão. A notícia seguida escreve a emoção de saltar de paraquedas. Eu não vou ler isso aqui para não perder muito tempo. Vocês leiam aí. Letra A. De acordo com a notícia, quais são as sequências de sensações ao saltar de paraquedas? Vocês procurem lá no texto, tem no texto.
Quais são as sequências de sensações? Ou seja, você tem várias sensações na sequência. Qual é a primeira sensação, a segunda sensação, a terceira, a quarta e assim por diante? Quais são as sensações que você tem ao saltar de paraquedas? Segundo o texto, tem no texto, tá? Ah, professor, eu não sei. Tá no texto, leia o texto, ok? Eu sempre falo isso. Letra B. Na notícia, há diversos depoimentos. Qual é a importância deles? Aqui no texto, vou até botar bem aqui, ó. Tem bem aqui um, ó. Foi meio repentino. Eu e um amigo fomos uma escola tal. Até aqui, ó, tá até entre aspas aqui. Tem um depoimento aqui, tá? Qual é a importância desse depoimento? Para que tem esse depoimento aí, né? Quando eu estou escrevendo o texto, eu tenho que botar alguém falando, alguém dando o seu depoimento. Qual é a importância? Para que a gente tem que botar esse depoimento aí? Escrevam ele aqui. Letra C. A palavra paraquedas é formada por qual tipo de composição? Aí você só marca aglutinação ou justaposição. Essa é muito fácil. Deu vontade de dizer, mas não vou dizer. Explique o sentido da palavra paraquedas com base na formação que ele apresenta. Então, o que significa a palavra paraquedas? Tá? Qual é o significado dela? Você vai ter que explicar que sentido é que tem a palavra paraquedas com base na formação que ela apresenta. A palavra paraquedas é formada por quais palavras? Pela palavra tal, mais a palavra tal. Quase que eu dizia quais são as palavras. Pela palavra tal, mais a palavra tal. Juntando essas duas palavras, dá para eu saber o significado da palavra paraquedas. Qual é o significado dela? Escrever na letra D. São quantas questões? São até essa aqui, ó. São umas 7 questões, né? Vamos lá. Terceira. É terceira? É, terceira. As orações a seguir. Observe as orações a seguir. Indique se as palavras destacadas são formadas por justaposição, aí você bota J, ou por aglutinação, aí você coloca a palavra A. Então, muito fácil, ó. Eu não vou ler a frase toda, eu vou ler só as palavras. Passatempos. Aí você bota aqui, J de justaposição ou A de aglutinação. Planalto. Aqui e assim por diante. Boquiaberto, você vai botar girassol, beija-flor, outrora, pontapé, pernilongos. Aí você coloca aqui nesses quadradozinhos. Você coloca nesses quadradozinhos quais são a letra A ou a letra J. Beleza. Vamos lá. Vamos lá que a aula já está ficando grande. Com base nas palavras destacadas no exercício anterior, responda ao que se pede. Escreva por quais palavras cada uma delas é formada. Beleza. Aqui não tem jeito. Eu vou ter que pegar uma aqui para vocês. Olha só. Vou pegar só aqui a palavra passatempo. Passatempos. Deixa eu pegar bem aqui o texto. Passatempo. É justaposição ou aglutinação? Ela é justaposição. Então, vou botar um J de justaposição. Tá? Deixa eu até modificar aqui a posição deles. Como é que muda? Peraí, eu vou conseguir. Aqui. Deixar ele bem centralizadinho. Pronto. É J de justaposição, tá? Então, essa palavra passatempo é J de justaposição. Ele vai ficar em qual quadrado? Vai ficar aqui, ó, nesse quadrado de cá. Não é aglutinação, então eu vou botar aqui. Justaposição, tá? A palavra passatempo vai ficar aqui, em justaposição. Mas aí eu tenho que escrever aqui quais são as palavras que formam a palavra tempo. Aí eu tenho a palavra passatempo. Então, é a palavra passa mais tempos. Pronto, já respondi aí. E deu para entender? Assim que vocês vão fazer isso aqui, tá? Eu sou muito perfeccionista, eu gosto de deixar tudo certinho. Pronto, tá aí, ó. Certo? É a palavra passa mais tempo. A mesma coisa. Quem for aglutinação, vocês vão botando desse lado de cá e bota as palavras que formam. Quem for justaposição, vocês vão botando do lado de cá. Beleza? E assim por diante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, aqui vão ter 4 por justaposição e 4 por aglutinação. Ó, já ajudei vocês aí. 4 dessas palavras aqui é de justaposição e 4 é aglutinação. E vocês vão separar desse lado de cá. Aí já dei a resposta. Letra B. Das palavras formadas por justaposição, quais apresentam hífen e quais não apresentam hífens? Muito fácil isso aqui. É só vocês olharem. As que são por justaposição. Quais que tem hífen, quais que não tem hífen. Coloquem aqui as que tem hífen, né?
Veja agora as palavras formadas por aglutinação. Qual delas sofreram redução de letras e quais tiveram acréscimos de letra? Viu que eu falei para vocês lá naquela hora? Essa aqui, ó. Essa aqui alterou a letra, né? Alterou a letra, ok? Vai ter outras palavras que vai sumir uma letra. E vai ter outras palavras que vai acrescentar uma letra. Eita, eu até não falei isso para vocês, né? Mas vocês vão conseguir identificar isso aí porque vocês são muito inteligentes, tá? Então, quais das palavras formadas aqui, formadas por aglutinação, quais delas você tirou uma letra e quais delas colocou uma letra mais? Professor, e se tiver uma lá que nem essa aqui, que nessa pernilongo, onde eu não acrescentei nem tirei, eu substituí, você bota lá também, tá? Você coloca aí. Aí você vai até escrever aqui. Você pode até escrever aí assim. Tipo. Cadê o bichinho daqui? Sumiu. Oh. Arana. Oh. Sumiu aqui os desenhos de botar texto. Deixa pra lá. Vamos lá. Aqui você vai separar. Você vai botar assim. Palavras que sofreram redução. Aí você bota tal. Palavras que tiveram acréscimo de letra. Aí você bota tal. Quinta questão. Você vai ler isso aqui também, tal. Não vou ler. Vocês leiam aí. Letra A. Nesse trecho, esse trecho é de uma peça de teatro muito conhecida. Qual é essa peça? Vocês vão ver lá, né? Não é possível. Dá pra saber quem é. Escrevam aí. Qual é a função das rúbricas no texto lido? Procura aqui onde é que estão as rúbricas, aí vocês vão explicar qual é a função, qual é a importância dessas rúbricas. Aí, letra C, a coceira no meu nariz. Que outros elementos constituintes desse texto dramático são apresentados? Que outros elementos constituintes de um texto dramático são apresentados nesse texto, nesse trecho? Não entendi, professor. É o seguinte, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Na aula passada a gente fez essa sexta questão em que eu mostrei para vocês que tem essas partes aqui de um texto de teatro. O ato, o quadro e a cena, tá? Então, um texto pode ter o ato, pode ter a parte do quadro e pode ter a parte da cena. Beleza? Aí aqui nessa letra C dessa quinta aqui, da página 57, você vai ter que dizer qual daquelas partes lá tem nesse pequeno trecho aqui. A gente consegue identificar o ato, a cena, a outra parte lá, eu esqueci, né? Em qual dessas partes aqui a gente consegue identificar, daquelas três partes, a gente consegue identificar qual delas aqui? Escreva aí. Vamos para essa última tarefa aqui, só são duas questõezinhas, então vamos lá. Em cada uma das orações a seguir, há uma palavra formada pelo processo de composição. Circule os vocábulos justapostos e sublinhe os vocábulos aglutinados. Ou seja, aqui você tem uma frase inteira. Aqui você vai encontrar palavras por justaposição ou uma palavra por aglutinação, tá? Formada por aglutinação ou justaposição. E você só vai circular, tá? Qual dessas palavras que tem aqui nessa frase é por justaposição e aglutinação? É aquela palavra lá. Aí você vai aí você vai lá e circula, tá? A mesma coisa vai acontecer na letra B, na letra C, D e E, tá? Segunda questão. Analise as palavras do quadro a seguir. Ponta, vai, perna, moleque, fauna, blá, blá, blá. Tem vários. Em seguida, forme 2 vocábulos utilizando o processo de justaposição com hífen. Então, você vai escrever aqui 2 palavras por justaposição, mas que tenha hífen. Beleza. Letra B. Você vai formar 3 vocábulos utilizando o processo de justaposição sem hífen. Aí você vai ver você vai misturar essas palavras aqui formando 2, 3 palavras formadas por justaposição, mas sem o hífen, palavras que não têm hífen. Professor, eu não sei. Pesquisa aí que você vai encontrar. Tem vários aqui, tá? E por último, 2 vocábulos utilizando o processo de aglutinação. Então você vai pegar alguma dessas palavras e formar 2 novas palavras formadas pelo processo de aglutinação. Deu para entender? É isso aí, gente.
Amanhã nós vamos corrigir isso aqui tudinho, que eu vou explicar direitinho para vocês. A aula ficou longa, perdão, mas é o jeito. Tchau para vocês e até amanhã. Boa atividade aí para vocês.